Olá! Sejam muito bem-vindos à Hora do Toque. Hoje vamos atravessar fronteiras sem sair da cadeira. Vamos falar de Erasmus. Aquela mistura de aventura, stress, saudades e histórias que não se contam aos pais. Temos connosco a Marta, que viveu a experiência Erasmus e vem partilhar tudo, ou quase tudo. Olá Marta, como é que estás? Olá, tudo bem? Está tudo Olá, bem. muito bem. Então diz-me lá, em que país é que fizeste o Erasmus? Fiz Erasmus na Holanda, em Delft. Como? Em Delft, Delft. na Holanda. É uma cidade grande? Não, é uma terra bastante pequenina, até, entre Haia e Roterdão. Ok. E já agora, devia ter perguntado isto antes. Tu fizeste, o teu curso é de arquitetura, certo? Certo. E pronto, o Erasmus foi ligado a isso, não é? Arquitetura, não é? Fizeste lá. Sim, fiz o meu primeiro semestre do 5º ano, que é o último ano de arquitetura, porque a arquitetura é 5 anos, porque tem mestrado integrado. E, portanto, foi o meu primeiro semestre do 5º ano. Ok. E agora vamos lá ver assim uma parte muito técnica ligada à Holanda. Qual foi a primeira palavra que aprendeste? Acho que foi obrigada. Foi mesmo? Foi. E não aprendeste assim nenhuma palavra mais marota? Não, fui mesmo obrigada. E como é que se diz? É Dankavel. Dankavel. Olha, é parecido com o alemão, Dankeschön, não é? Dankeschön, não é? Sim, é muito parecido. Aliás, o alemão e o holandês é muito parecido, porque notei isso porque muitos alemães diziam que conseguiam perceber o holandês, é tipo nós e os espanhóis. Ok, olha, não sabia dessa. Boa. E diz-me uma coisa relativamente ao Erasmus. É mais estudo, trabalho ou é mais vida? Acho que é mais vida, passear, viver numa cidade completamente diferente. Acho que é sem dúvida mais vida. Então, uma pessoa quando escolhe uma cidade, um local para fazer o Erasmus, também deve ter esse critério, não é? Um sítio fixe, não é? Para se estar também, não é? Sim, certamente. Eu tentei ter os dois em conta. Escolher uma boa faculdade e um sítio que fosse fixe e, portanto, foi isso. Boa. Agora vamos ver assim, pronto, já percebi que o que levou a querer a Holanda, pronto, foi a Holanda, quer dizer, essa cidade, repete lá o nome? Delft. Pronto, é porque era uma cidade que, para além dos estudos ou desse último ano, também era uma cidade boa para se estar. Então, mas o que é que te levou a querer fazer Erasmus? Eu acho que foi a experiência de ir estudar num país que não fosse Portugal. Portugal, pronto, não está tão à frente como os outros países da Europa e acho que quem pode deve mesmo ter esta experiência de estudar ou, viver num sítio que não Portugal, porque é mesmo muito diferente. É diferente e é outra experiência, não é? Sim. Mas estudar então, eu acho mesmo que é completamente diferente. E a escolha, do país e da cidade tem a ver com aquela parte de juntar as duas coisas, não é? Ser, um local que proporcionasse uma boa vida, não é? Também de conhecer, não é? E com o curso, não é? Sim, aliás, até confesso que a Holanda não seria a minha primeira escolha de país. Não? Mas como era uma das melhores faculdades, acho que pelo menos na altura era tipo top 2, estava em segundo, portanto eu achei que era uma boa escolha. E tiveste medo de ir sozinha ou foi tranquilo? É assim, tive um bocadinho de receio, mas depois sabia que ia correr bem, portanto estava num mix. Estava com medo, mas estava entusiasmada. Acho que é o nervosismo normal de toda a gente.
A burocracia para isto foi simples ou foi complicada? Foi uma maratona? Como é que foi? Por acaso eu tive uma experiência um bocadinho peculiar nesse aspecto. É assim, todo o processo de ir de Erasmus é muito fácil, porque as faculdades hoje em dia ajudam com tudo, e já é um processo muito automatizado. No entanto, depois há a questão da habitação. Já não passa pela universidade. Que já não passa pela universidade, mas por acaso a universidade para que eu fui tinha um programa de ajuda, porque na Holanda há um grande problema de habitação para os estudantes. É uma coisa horrível. E então a faculdade já tem um programa de ajuda. Só que eu na altura achei que era uma pessoa que não ia precisar de ajuda, ia conseguir arranjar qualquer coisa sozinha. E não consegui. Portanto, tive até 2 semanas antes da minha suposta data de início de aulas, sem casa. Depois pedi ajuda à faculdade, mesmo tipo um mês antes pedi ajuda à faculdade. E eles, por acaso, havia uma rapariga que tinha desistido de um dos quartos e deram-me o quarto. Portanto, isso foi o meu maior stress. O meu stress máximo, porque eu só organizei as coisas para ir de Erasmus 2 semanas antes da data. Quando tinhas a certeza do alojamento. Exato, porque senão eu iria ter de desistir, não tinha casa para ficar, não poderia ir. Provavelmente já tenha havido casos de pessoas que desistiram, não é? Sim, sem dúvida, eu foi muita sorte, pronto. Bom, ainda bem. E levaste muita tralha, casa às costas, e do que levaste, o que é que hoje vejas, não devia ter levado isto, ou não aconteceu? Eu, por acaso, fui muito limitada nas coisas que levei, não levei muita coisa, porque também tive a ajuda da minha irmã, que já viveu na Holanda, e, portanto, fui muito sistemática com aquilo que eu levei, não levei coisas extra. Acho que tudo aquilo que eu levei, usei, ou precisei, portanto, nisso acho que fiz uma boa gestão. Tu foste em que altura do ano, em que meses? Foi numa época fria, não foi? Numa altura... Eu fui na última semana de agosto e voltei na última semana de janeiro. Portanto, apanhaste o final do verão? Apanhei, sim. Apanhei o final do verão, sim. Muito frio, não? Por exemplo, eu apanhei uma das semanas, quando cheguei, estava muito calor, mesmo muito calor. E isso foi uma coisa para a qual eu não estava preparada. Eu não estava à espera de ainda estar tanto calor. Portanto, aí nessa semana sofri um bocadinho, mas depois veio logo o frio e aí estavas mais preparada para o frio do que para o calor? Sim, sem dúvida. Não ia quase nada preparada para o calor. Não contavas com esse calor? Não contava com tanto. Eu contava com calor porque levava coisas fresquinhas, mas não contava com tanto calor. Se calhar nem eles. Se calhar nem os holandeses estavam a contar assim. Não sei, eu acho que nunca tive tanto calor na minha vida. Acho que nem em Portugal tive este tipo de calor. Então agora vamos falar um pouco sobre a vida académica que tu tiveste. As aulas eram muito diferentes daquelas que tu tiveste cá? Eram mais ou menos. Eu não tinha muitas aulas. Na realidade, eu lá estava a fazer um ano abaixo do meu. Portanto, eu estava teoricamente no último ano de arquitetura, no ano 5, e lá fui fazer cadeiras do ano 4. E valeu a pena? Ou houve alguma repetição de alguma coisa? Não, 0 repetições. Aliás, eu quase nem tinha cadeiras, eu tive 4 cadeiras e uma delas, era projeto. Aliás, 2 delas eram juntas em projeto de arquitetura. Portanto, na realidade, eu tinha 3 cadeiras. Não era de todo a carga horária que eu estava habituada, portanto, para mim foi excelente. Mas as aulas não eram nada de especial, era assim muito soft. E os professores eram mais descontraídos, não eram assim tão exigentes? Muito descontraídos, sim. Muito mesmo, sim. E tiveste assim alguma cadeira assim que possa-se dizer que seja estranha, diferente ou não? Tive uma cadeira que eu achei que era diferente, porque acho que cá não a temos, que era uma cadeira que eu tive só meio semestre. Portanto, eu na realidade só tive 2 cadeiras ao mesmo tempo, porque duas eram juntas e 2 eram meio semestre, portanto eu nunca tive as 3 ao mesmo tempo. Eu não tinha aulas.
E houve uma dessas que era só meio semestre, que era a última metade do semestre, que era uma cadeira de preparação para a tese, que eu não ia fazer lá, mas para quem iria fazer lá, era como se fosse um treino para a tese. Portanto, tinha de escolher um tema e depois fazer um abstract. E tiveste colegas que passaram por isso, ou seja, que fizeram lá mesmo? Que eu conheça, quer dizer, conheci os holandeses que estavam comigo e que continuaram. Agora que tenha mantido contacto com algum que depois tenha feito, não. Agora, diz-me uma coisa, sentiste que aprendeste mesmo alguma coisa lá ou foi mais um networking? Foi mais um networking, acho que não aprendi assim grande coisa lá. E tiveste também apresentações ou exames lá? Tive apresentações de... Em inglês? Sim, tudo em inglês. Tive apresentações a todas as cadeiras. Várias. E alguma coisa que assim memorável ou algum exame? Ou só... Exames por acaso não tive. Exames acho que não tive. Tive só trabalhos de grupo e apresentações, mas era tudo num registro muito casual, portanto eles são muito... E achas que era adaptado para estudantes de Erasmus ou achas que é mesmo no ensino deles? Eu acho que é mesmo no ensino deles. Eles já são muito internacionais, é tudo em inglês, especialmente nos mestrados, porque sei que no Bachelor's não falam de todo inglês, portanto eles têm o Bachelor's e o Master's. Como nós distingue as duas coisas. O Master's deve ser o nível mais avançado. É o mestrado, o Master's é o mestrado e o Bachelor's é o... Licenciatura, isso. Pronto, e sei que na licenciatura eles lá não falam de tudo em inglês, mas depois chegam ao mestrado e é tudo em inglês, portanto já está muito internacionalizado. Para mim foi ótimo porque não senti grande diferença de ser uma estrangeira lá. Então, e agora vamos ao outro lado da moeda, a vida social, cultural e a sobrevivência. Portanto, é aquela parte que fica na memória, não é? Como é que era viver sozinha, fora? Vivias sozinha ou tinhas colegas na mesma casa, apartamento, quarto, sei lá? Sim, eu fui para lá e estava a dividir casa com mais 2 raparigas. Não, éramos cada uma do seu sítio. Portanto, eu Portugal, depois havia uma que era alemã, que tinha 27 anos. Mas tens contacto com elas? Sim. E uma australiana, que era um ano mais velha que eu. Mas pronto, estávamos todas no mesmo ano, todas a fazer Erasmus. Eu tenho 23. Pronto, estávamos todas no mesmo ano, todas a fazer Erasmus, todas em arquitetura. Calhámos assim, sorte, estávamos todas no mesmo curso. Portanto, vivia com elas as duas, cada uma tinha o seu quartinho, uma casa muito, muito pequenina, que era praticamente os nossos quartos, e depois tínhamos tipo uma zona, a zona de entrada era tipo uma sala e cozinha. O hall da entrada era a sala e cozinha. Era tipo, entrava-se logo, quer dizer, não se entra logo porque eles lá nós tínhamos uma coisa que era tipo um corredor, antes de entrar em casa tinha-se 2 portas, que havia ali tipo uma zona só para pôr os casacos e os sapatos e essas coisas todas. E depois é que se entrava em casa e aí é que se tinha a cozinha e a sala, uma de cada lado, mas tipo em open space. E vocês cozinhavam ou mandavam vir, ou faziam comida feita ou comiam fora, como é que era? Não, nós cozinhávamos quase sempre em casa, houve muito poucas vezes que fomos jantar fora ou encomendámos comida. E nesses casos, quando encomendávamos comida ou íamos jantar fora, obviamente jantávamos todas juntas, mas de resto comíamos sempre em casa e muito de vez em quando conseguíamos comer juntas, porque depois tínhamos horários muito diferentes. Eu aposto que tu eras a cozinheira predileta, não é? Porque a cozinha portuguesa, exato, a cozinha portuguesa. Sim, elas ficavam muito intrigadas com as coisas que eu cozinhava. E houve uma que uma vez até foi comigo para a cozinha, a alemã foi comigo para a cozinha e ela estava, preciso que me expliques como é que tu fazes essa coisa. E era frango à brasa, eu acho. E eu a dizer, isto é uma coisa clássica, toda a gente come em Portugal. E ela, isso é estranhíssimo, batatas fritas. O que é para nós banal, para os outros é... E ela acha que é delicioso e queria aprender, então.
Olha, a nível de amizades, quais foram os que ficaram mais? Foram essas tuas colegas ou também houve... Já vi que, pronto, já percebi que são amizades, amigos internacionais, mas foram essas ou houve mais amizades que ficaram? Que fizeste? Foram essencialmente essas, as minhas colegas de casa, ficámos mesmo muito, muito amigas, e uma rapariga portuguesa, que foi uma história super engraçada de como nós nos conhecemos, porque, vou contar, ela estava de férias no mesmo aldeamento que o meu pai. Eles, ou seja, este aldeamento tinha uma zona de grelhadores partilhada. E então, um dia, o meu pai estava a fazer grelhados e essa rapariga também estava lá de férias com uns amigos e estavam a fazer grelhados. Às tantas puxa a conversa e tal. Vai de Erasmus para a Holanda. E minha filha também vai de Erasmus para a Holanda. E tenho outra filha que já esteve na Holanda. E calhou a minha irmã ir lá no dia a seguir, ou 2 dias depois, ou o que foi. E falou com essa rapariga. O meu pai apresentou-se e disse: olha, não sei, a minha filha. E ela deu o número dela à minha irmã, para depois a minha irmã dar-me a mim. E nós depois começámos a conversar, e entretanto lá combinámos um café. E depois ficámos amigas. Sabe, isto é tua mulher, é pequenina. Fomos amigas e pronto, ainda falamos. E ela estava na mesma cidade? Estava na mesma cidade, vivia num prédio. Eu conseguia ver o prédio dela da minha casa. Portanto, era pertíssimo. Ela morava ao lado do supermercado onde eu fazia compras. Porque nós estávamos na mesma faculdade, na mesma universidade. E mesmo curso? Não, ela estava a fazer... Olha, por acaso ela estava a fazer a tese lá. Mas ela só foi para lá fazer a tese já. Portanto, ela não tinha aulas. Ela só estava... Ela tirou, acho que era biomédica. E ela estava a fazer... Portanto, estava lá no laboratório enquanto fazia a tese. Engraçado, pá. Estas coincidências... Isto é surpreendente. É engraçado. Isto é muito engraçado, Em relação à casa, isto é só para se ter uma ideia, é caro uma casa, alugar um quarto, neste caso? É caro. Eu acho que como estava numa casa de um programa da faculdade, as minhas casas eram mais baratas do que, por exemplo, alugar uma casa sozinho, por si. Ou um quarto, não é? Ou um quarto. Alugar um quarto sozinha, por outro meio, seria mais caro do que pela faculdade. Também Delft é uma cidade muito universitária, ou seja, há uma grande procura de quartos, portanto, eu, na realidade tive sorte. Sorte por ter sido... pela faculdade, sim. Pela faculdade. Exato, porque se fosses por fora, como... Sim, se calhar pagava mais de 200 euros. E a vida lá era cara? Há uma grande diferença para além do alojamento? Era cara. Eu acho que em comparação com Portugal, eu era capaz de gastar o mesmo por semana do que eu sozinha gastava o mesmo por semana do que cá uma família de 3 pessoas. Era caro, em termos de alimentação, não é? Sim, ainda bem que são só uns mesitos. Sim. Sim. Já agora tu vieste nesse período de tempo, foram quantos meses? 6? 5? 6 meses. Nesse período de tempo vieste... 5 meses. Quantas vezes vieste a Portugal? 2 vezes a Portugal, eu penso. E quando regressaste ias com o supermercado, esvaziaste o supermercado de Portugal, não? Ou não levaste assim muita coisa? Não levei nada, acho que não levei nada, não tinha espaço. Mas acho que só vim em novembro e depois vim no Natal. Pois é, até porque vieste de avião, não foi? Sim, de avião. Pois. Não dava para levar muita coisa, claro. Relativamente à Holanda, houve algum choque cultural? Ou estavas tão formatada para o mestrado que tudo te passou assim um pouco ao lado? Não, eles são muito diferentes. Mas assim, a coisa que me impactou mais foi as bicicletas. Muita gente anda de bicicleta, andam sempre de bicicleta. Há muitos carros, obviamente, não é? Não ignoremos que não há carros. Há carros, mas as pessoas movimentam-se de bicicleta, não andam a pé. As pessoas vão de bicicleta para todo lado e então numa cidade pequenina como Delft, era bicicleta sempre. Aquilo é plano, não é? Não é como Lisboa, Aquilo é plano, anda-se super bem.
E está preparado, as estradas estão preparadas, as Está ruas. super preparado, sim, está super preparado. Não é a coisa mais segura de sempre, que tem boas infraestruturas, tem. E eu acho que é outra, não sei, eu acho que é as pessoas ao fim de semana, aquilo depois era outra vida. As pessoas iam ao mercado de bicicleta, levavam as comprinhas na sua bicicleta. É outra Não sei, coisa. tudo mais sustentável também. Então, e o que é que foi mais difícil de te adaptares? Ou se houve alguma coisa que... Eu acho que foi o tempo e a comida, porque lá está constantemente a chover e a chuva não é a pior parte, o problema é o vento. Está sempre a chover e vento, muito vento, ao ponto de uma pessoa não consegue usar um chapéu de chuva. Isso é desistir completamente. Portanto, é capuz, vai-se à chuva. Ainda por cima de bicicleta, aquilo é... Não, a de bicicleta eu já nem usava capuz às vezes, porque aquilo depois caía, o capuz saía da cabeça. Mas eles também não se incomodam, eles chegam todos molhados a todo lado, está tudo bem. É cultural. Eles não se importam com a chuva, não se incomodam, muito vento. E depois a comida, não há, portanto, as coisas que nós estamos habituados a ter aqui no supermercado, a nível de, mais simples que eu posso dizer é tipo manteiga. Uma manteiga cá, uma marca qualquer, é boa, é igual. Lá, não há manteiga boa. A sério? Quase não há peixe, para além do salmão. No supermercado, Leite. menos. Leite, eu não bebo leite, portanto, quando bebia leite de aveia. Isso é uma marca internacional cá. Mas, assim, os alimentos básicos, tipo a carne, o peixe, não tem grande diferença. Cá é muito melhor. Muito melhor e muito mais barato, claro. Porque lá depois uma coisinha de salmão minúscula era logo caríssimo. Marta, olha, agora vamos fazer uma pequenina dinâmica. Tu só tens de dizer verdade, mito ou depende. Ok? Eu vou dizer frases e tu só tens de dizer mesmo verdade, mito ou depende. Ok? Então vamos lá. Primeira, Erasmus é só festas? Depende. A comida local é sempre melhor que a portuguesa? Mito. Aprendes mais fora da sala de aula? Verdade. Fazer Erasmus muda a tua vida? Verdade. Depois de Erasmus, ninguém quer voltar? Mito. Os professores no estrangeiro são mais chill? Verdade. Fazer Erasmus é tipo férias com tarefas? Verdade. Toda a gente arranja um namorado ou namorada no Erasmus? Mito. É impossível não engordar durante o Erasmus? Mito. As aulas são mais fáceis do que em Portugal? Verdade. Fazer Erasmus é a melhor forma de aprender uma língua? Depende. As amizades do Erasmus duram para sempre? Verdade. Espero que sim. Portanto, tu fizeste há quanto tempo? Quando é que regressaste? Eu regressei no ano passado, em janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado, há um ano. E é uma amizade que dura como se fosse ontem, não? Sim, está igual a exatamente quando viemos embora. Não quando estávamos lá, obviamente, mas Sim. assim que viemos embora. Ok. Continuando. Aqui, a parte mais difícil é voltar à rotina em Portugal? Sim, sem dúvida. Ninguém vai às aulas, só se viaja? Verdade. A residência de estudantes é sempre uma aventura ou um caos? Uma aventura. Erasmus devia ser obrigatório para todos? Sim. A saudade da comida portuguesa bate mais forte do que a dos amigos? Os amigos de Portugal? Não. Boa. Agora vamos ver aqui, fazer aqui uma reflexão da parte menos instagramável. Aqueles momentos menos bons. Houve algum momento difícil ou solitário durante o Erasmus? Houve mais ou menos. Houve momentos em que senti muita falta da minha família, houve momentos em que senti que estava a perder momentos que a minha família estava a ter e que eu não estava porque não estava lá, e isso deixou-me muito triste. Eu acho que foi mais a nível familiar, porque os meus amigos estávamos vários a fazer Erasmus ao mesmo tempo
Ou seja, nenhum de nós, eu acho que sentiu que estava a perder muito, porque estávamos todos iguais, estávamos todos, cada um no seu país. Portanto, a nível de amigos não senti que não tenha gostado assim tanto, até porque fazia videochamadas constantes. Portanto, eu acho que foi mais a nível familiar. Despedidas, muito difícil. Vir a Portugal é muito difícil. Vir para depois voltar é muito complicado. E como é que lidaste com essas saudades, sobretudo da família? Lidei a pensar que ia voltar e que pronto, era só... Estava a fazer uma coisa que gostava. Sim, ou seja, lidei com isso de uma forma bastante boa. Pensar que vou voltar, é só uma fase, estou a gostar daquilo que estou a fazer aqui, faria na mesma, portanto, aguenta. Alguma coisa que te arrependas de não ter feito lá? De não ter viajado mais. Aproveitado mais, não é? Sim. Estava num sítio muito bom para viajar e poderia ter feito mais. No meio de tudo, não? No meio da Holanda, não? Ou próxima de outros países, se calhar, também, não é? Sim, é porque na Holanda tão facilmente se chega a qualquer sítio, de comboio, autocarro. Chegaste a visitar outros países? Fui de autocarro até à Bélgica, porque é 2 horas, fui a Antuérpia, e depois, sem ser isso, corri a Holanda quase toda, e depois, sem ser isso, fui à Suíça, porque uma amiga minha estava a fazer Erasmus lá, então fui lá, e acabei por não ir a mais lado nenhum. Recomendas então quem faça Erasmus, se der aproveitar, Que aproveite, porque em Portugal não dá para fazer essas coisas. Claro. E poderá não surgir mais oportunidades assim, não é? Exato, quer dizer, pode surgir oportunidades, mas é que aquilo é toda uma experiência de, não sei, uma pessoa está a viver sozinha e vai fazer viagens com os amigos e vai... É um momento único, não é? Ou quase único, não é? Muito dificilmente poderá surgir outro momento assim de vários meses fora do país, de tudo. Sim. E que dê para aproveitar. É uma fase muito independente da vida. Exato. Achas, ou o que é que achas que as pessoas idealizam demasiado relativamente ao Erasmus? Ou achas que não idealizam nada e é... Pronto, estamos a descoberta. Eu acho que há muita gente que pensa que Erasmus é só festas e que pode não fazer nada, que não é bem verdade, não é? Porque temos de passar na mesma, às cadeiras, e às vezes pode ser difícil. Eu tive umas semanas em que não saí de casa porque tinha trabalhos para entregar e entregas e coisas para fazer. Mas tirando isso, acho que depois depende muito do sítio para onde se vai, não é? Eu sabia que ia para uma cidade muito universitária, portanto sabia que há muitas festas. E foste a muitas? Fui a muitas festas. Como nos filmes? Ou... Mas não são como nos filmes. Não são como nos filmes, até são festas bastante parecidas com as festas cá em Portugal. Ou seja, quando se imagina uma festa universitária cá em Portugal, é o mesmo. É exatamente a mesma coisa, só que depois, pronto, no meu caso toda a gente ia de bicicleta para casa. Não há cá Ubers. Não há cá Ubers, há pessoas a conduzir de bicicleta com os copos, que também não é muito bom. Pois. Olha, agora vamos fazer... É um desafio rápido, também é Portugal versus Erasmus Land. Em que tu vais ter de dizer o que é que tu preferes. Ok. Então, pastel de nata ou sobremesa típica do país onde estiveste, neste caso da Holanda? Pastel de nata, não há doces na Holanda, acho. Quer dizer, mas não são tão bons. Praia portuguesa ou as de lá? Praia portuguesa. Cafés longos em Portugal ou cafés a 1 segundo e meio no estrangeiro? Cafés longos em Portugal. Estudar em Portugal ou lá fora? A nível académico, lá fora. Então, voltar ou repetir? Repetir. Ouvir fado ou música tradicional do país onde estiveste? Fado. Jantar às 8 horas, às 20 horas em Portugal ou às 17 lá fora? Às 17 lá fora. Essa pergunta, agora surge-me essa dúvida. Qual era a hora de jantar de lá? Normal, a hora normal, usual? 6 mais ou menos. Bem mais cedo cá. 6, 7, sim. E de deitar?
Isso já é diferente, não é? Já é É o diferente, sim. ritmo de cada um. Aliás, até digo mais, pai 5h30 eles já estavam a jantar. Sim. Já fui uma vez, uns holandeses convidaram-nos para jantar e marcaram um jantar para as 5h30 e eu e a minha colega de casa estávamos tipo, pá, mas eu acabei de lanchar. Eles devem ter pensado o quê? Como? Fiquei tipo, ok, depois vou ter que ir jantar a seguir porque isso vai ser o meu lanche. Pois. Outra. Transportes portugueses ou os do país onde estiveste? Os do país onde estive, Erasmus, Land. Neste caso, bicicleta, não é? Sim, ou comboios muito bons. Bom. Pão com chouriço ou um street food local de lá? Street food local de lá. Vida académica em Portugal ou Erasmus 2.0? Vida académica em Portugal, só porque cá tenho os meus amigos. Alugar casa em Portugal ou partilhar quarto com várias pessoas que estão a viver no Erasmus? Partilhar com as pessoas que estão a viver no Erasmus. Superboc ou cerveja nacional de Erasmulandesa? Cerveja Erasmus holandesa. TPCA portuguesa ou apresentações em inglês com colegas de vários países diferentes? De vários países diferentes. Viver Erasmus um semestre por ano ou férias 2 vezes por ano? Férias 2 vezes por ano. Olha, estamos quase a acabar. Tenho aqui mais 3 perguntas. A primeira é: que conselhos darias a alguém que está indeciso sobre ir ou não? Eu diria vai, Arrisca, não é? porque arrisca, nunca mais vai ter a oportunidade de fazer uma coisa destas, de estudar só 6 meses numa universidade que não é a sua, de conhecer uma data de pessoas que estão na mesma situação, toda a gente quer fazer amigos, toda a gente se quer divertir ao máximo. É único. Sim, acho que é para fazer-se, quem puder faz. Olha, eu acho que depois desta entrevista vou arriscar também a minha sorte. Acho que sim. Outra, Erasmus muda mesmo uma pessoa? Se sim, de que forma? Muda, acho que muda porque de repente vemos-nos sozinhos num país que não é o nosso, temos que aprender a viver de uma forma independente, principalmente para mim porque vivo com os meus pais e em casa dos meus pais, no conforto do meu lar, onde fazem praticamente tudo para mim. Portanto, de repente temos de ser pessoas independentes, gerir bem o nosso dinheiro, como se recebêssemos um ordenado e tivéssemos de pagar contas. Pronto, isso já é mais que... já mostra que uma pessoa tem mesmo de mudar, adaptar-se, não é? Sim, é outra responsabilidade. Claro. E se pudesses voltar atrás, escolhias o mesmo destino ou tentavas outro? Acho que escolhi o mesmo, acho que faria exatamente o mesmo. Marcou, não é? Marca. Sim, acho que tive muita sorte mesmo com... Há imensas experiências de pessoas que calharam em casas péssimas, com pessoas com quem não se davam, e eu calhei com as pessoas que depois acabaram por ser as minhas grandes amigas de Erasmus, portanto, acho que tive muita sorte. Muito bem, muito bem. E assim termina este episódio, não é? Que nos levou de malas feitas, coração apertado e 1000 histórias na bagagem. Marta, olha, obrigado por nos levar. Obrigada. Nesta viagem onde Erasmus não é só festas, mas também é também crescer. Rir às gargalhadas, com mal entendidos em inglês, de certeza que aconteceu. Exato. Comer coisas estranhas e perceber que o mundo é muito maior. Isso vale a pena? Vale, claro que vale. Pelos amigos que se tornam família, para quem está a pensar ir, que vá. E para quem já voltou, respira fundo, vê as fotos todas outra vez e lembra-te, Erasmus não é só uma viagem, é uma versão upgrade de ti, Marta. Exato. E mais uma vez, muito obrigado.